Alguma vez parou para pensar, por que é que aquele frasco de compota parece cada vez mais difícil de abrir? Ou por que é que subir um lanço de escadas, que antes era trivial, agora o deixa a ofegar a meio do caminho? Talvez tenha notado que carregar os sacos das compras do supermercado até casa se tornou uma tarefa hercúlea, ou que o simples ato de se levantar de uma cadeira mais baixa exige um esforço extra, um impulso com as mãos. Esta não é apenas uma sensação sua. É uma realidade dolorosa e silenciosa que muitos de nós, depois dos 60 anos, começamos a sentir. Uma perda gradual de força, de vitalidade, de independência. Chama-se sarcopenia, uma palavra complicada para algo muito simples, a perda de músculo relacionada com a idade. E o mais assustador é que ela rouba-nos a nossa liberdade, tornando-nos mais frágeis e suscetíveis a quedas. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de abrandar e até reverter este processo? E que a chave pode estar num simples punhado de algo que pode adicionar à sua rotina diária, sem dietas malucas ou exercícios extenuantes? Neste vídeo, vamos descobrir juntos não só o que é esse punhado milagroso, mas também outros hábitos simples e práticos que vão ajudar a reconstruir a sua força, a devolver-lhe a energia e a garantir que continua a viver a vida nos seus próprios termos. Fique comigo até o fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o mais fácil de todos de implementar. Vamos então mergulhar no coração da questão. O que é este punhado diário que pode fazer uma diferença tão grande? Não é uma pílula mágica nem um suplemento caro vindo do outro lado do mundo. É algo muito mais simples e acessível, proteína de alta qualidade. Mas antes que descarte a ideia a pensar que já come peixe ou carne de vez em quando, peço que me ouça com atenção, porque a forma como o nosso corpo processa a proteína muda drasticamente depois dos 60 anos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Ao longo da vida, alguns tijolos gastam-se e precisam de ser substituídos. A proteína são os tijolos novos. Quando somos jovens, o nosso corpo é um construtor exímio, sempre pronto a substituir os tijolos velhos. Mas com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se um pouco mais preguiçoso. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Significa que precisamos de mais proteína, e de proteína de melhor qualidade, apenas para convencer o nosso corpo a fazer o mesmo trabalho de reparação que fazia antes sem esforço. É como se o nosso mestre de obras interno tivesse ficado um pouco surdo e precisássemos de falar mais alto, ou seja, dar-lhe mais proteína para ele nos ouvir e começar a trabalhar. É por isso que aquele bife que comia aos 40 anos já não tem o mesmo efeito aos 65. Então, o que constitui este punhado? Comece com um punhado de frutos secos, como amêndoas ou nozes. São uma fonte fantástica não só de proteína, mas também de gorduras saudáveis e fibras. Um pequeno punhado a meio da manhã ou como lanche da tarde pode fazer maravilhas. Mas não nos ficamos por aqui. A chave é a variedade e a consistência. Pense em adicionar outras fontes de proteína de forma estratégica ao longo do seu dia. Por exemplo, os tremoços, um petisco tão nosso, tão português, são uma bomba de proteína vegetal. Um pires de tremoços enquanto vê o telejornal é muito melhor do que bolachas ou batatas fritas. Outra opção incrível são os ovos. Um ovo cozido ao pequeno almoço ou adicionado à salada do almoço é uma forma fácil e barata de aumentar a sua ingestão de proteína da mais alta qualidade. A gema, em particular, está cheia de nutrientes vitais. A ideia não é comer uma quantidade gigantesca de proteína de uma só vez. O nosso corpo não consegue absorver tudo de uma assentada. O segredo é distribuir a ingestão ao longo do dia. Em vez de um grande bife ao jantar, pense em incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e até nos lanches. Um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma fatia de queijo fresco com uma tosta. Um copo de leite. Pequenas adições que, somadas, fazem uma diferença monumental. Lembre-se, o nosso corpo precisa de um fornecimento constante de tijolos para a reparação muscular.
Se passarmos muitas horas sem lhe dar essa matéria-prima, ele começa a retirar tijolos da parede já existente, ou seja, começa a canibalizar o seu próprio músculo para obter a energia e os aminoácidos de que necessita. É por isso que saltar o pequeno almoço ou fazer jantares muito leves e sem proteína pode ser tão prejudicial para a nossa massa muscular nesta fase da vida. Agora, há um detalhe crucial que potencia todo este processo, algo que funciona em perfeita sintonia com a proteína. Não basta apenas fornecer os tijolos, temos de dar uma ordem clara ao nosso corpo para que os utilize para construir e não apenas para os armazenar. E essa ordem é dada através do movimento. Agora que já fornecemos os tijolos ao nosso corpo com a proteína, precisamos de dizer aos trabalhadores onde os devem colocar. E essa instrução, essa ordem de construção, é dada através de exercícios de resistência. Sei o que pode estar a pensar. Ginásio, pesos, máquinas complicadas. Esqueça tudo isso. O tipo de exercício de que falo pode ser feito no conforto da sua casa, usando o objeto mais pesado e acessível que tem, o seu próprio corpo. O princípio é simples. Quando desafiamos os nossos músculos, mesmo que de forma suave, enviamos um sinal poderoso ao cérebro a dizer: preciso de mais força aqui. Pega nessa proteína que comi e usa-a para reforçar esta área. Sem este sinal, a proteína extra pode não ser utilizada da forma mais eficiente. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer é o sentar e levantar da cadeira. Sim, é tão simples quanto parece. Coloque-se à frente de uma cadeira robusta, sem braços de preferência. Cruza os braços sobre o peito, para não ter a tentação de se apoiar, e levante-se lentamente até ficar de pé. Depois, de forma controlada, volte a sentar-se. Tente fazer isto 8 a 10 vezes. Se for muito difícil no início, comece com uma cadeira mais alta ou coloque uma almofada para reduzir a amplitude do movimento. Faça uma pequena pausa e repita mais uma vez. Fazer isto uma vez por dia, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva, já é um começo fantástico. Este movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, os da coxa e os glúteos, que são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de forma independente. Outro exercício muito simples é a elevação de gêmeos. De pé, segure-se nas costas de uma cadeira ou no balcão da cozinha para ter equilíbrio. Lentamente, eleve os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés, e depois baixe-os de forma controlada. Sinta os músculos da sua barriga da perna a trabalhar. Repita 10 a 15 vezes. Estes músculos são a nossa segunda bomba cardíaca, ajudando a impulsionar o sangue de volta para o coração e são vitais para a estabilidade ao caminhar. Quer mais uma ideia? Use as paredes de sua casa. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para vaiar à frente, dobrando os cotovelos como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito, músculos que usamos para empurrar, para nos levantarmos do chão se cairmos, e para carregar objetos. A beleza destes movimentos é que são funcionais. Imitam as atividades do dia a dia e tornam essas mesmas atividades mais fáceis. Não se trata de ter músculos de revista. Trata-se de ter a força para viver a vida plenamente. A força para brincar com os netos no chão, para carregar os sacos das compras sem dor, para subir as escadas sem perder o fôlego. Para além da proteína e do exercício, há um outro componente, um aminoácido estrela, que atua como o interruptor que liga todo o processo de construção muscular. Chama-se leucina. Pense na leucina como a chave na ignição de um carro. Pode ter o depósito cheio de proteína, combustível, mas sem rodar a chave, o motor não arranca. A leucina é essa chave. Felizmente, muitos alimentos ricos em proteína são também ricos em leucina. Ovos, laticínios como o queijo fresco ou o iogurte, peixe como o nosso fiel amigo bacalhau ou a sardinha, e leguminosas como o feijão e o grão de bico são excelentes fontes.
É por isso que a combinação de alimentos é tão importante. Um prato de feijoada, por exemplo, não é apenas delicioso, é uma potência de construção muscular. A combinação do feijão com a carne cria um perfil de aminoácidos completo e rico em leucina. A sopa de grão com espinafres, um clássico da nossa cozinha, é outro exemplo perfeito. Ao garantir que as suas refeições contêm estas fontes de leucina, está a dar ao seu corpo a chave de que ele precisa para realmente aproveitar a proteína que consome e transformá-la em músculo forte e saudável. Já falamos dos tijolos, que são a proteína, e da ordem de construção, que é o exercício. Mas toda a obra precisa de uma base sólida para assentar, e no nosso corpo, essa base são os ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. São parceiros inseparáveis. É por isso que não podemos falar em reverter a sarcopenia sem mencionar dois nutrientes cruciais para a saúde óssea e, surpreendentemente, também para a função muscular: o cálcio e a vitamina D. O cálcio é o mineral principal que compõe os nossos ossos, mas também desempenha um papel vital na contração muscular. Quando um nervo diz a um músculo para se contrair, é o cálcio que ajuda a transmitir essa mensagem. Sem cálcio suficiente, os nossos músculos não conseguem funcionar no seu melhor. Onde o encontramos? Todos pensamos imediatamente no leite e nos lacticínios, como o iogurte e o queijo, que são de facto excelentes fontes. Mas não se esqueça dos pequenos gigantes do mar, as sardinhas e os carapaus, especialmente quando comidos com as espinhas mais pequenas e moles. São uma fonte incrível de cálcio. Vegetais de folha verde escura, como a couve galega, e frutos secos, como as amêndoas, também contribuem com a sua dose. Contudo, o cálcio por si só não consegue fazer o trabalho. Ele precisa de um ajudante para ser absorvido pelo nosso corpo e depositado nos ossos. Esse ajudante é a vitamina D. Podemos obter toda a quantidade de cálcio do mundo, mas sem vitamina D suficiente, ele passará pelo nosso sistema sem ser aproveitado. A vitamina D é conhecida como a vitamina do sol, porque o nosso corpo a produz quando a nossa pele é exposta à luz solar. Felizmente, em Portugal, temos sol em abundância. Passar apenas 15 a 20 minutos ao ar livre nos horários de menor calor, com os braços e o rosto descobertos e sem protetor solar, pode ser suficiente para o nosso corpo produzir a vitamina D de que necessita. Um passeio matinal, tratar do jardim ou simplesmente sentar-se na varanda a ler um livro pode ser o seu suplemento diário. Na alimentação, a vitamina D é mais difícil de encontrar, mas está presente em peixes gordos como o salmão, a cavala e a sardinha, e na gema do ovo. A ligação entre a vitamina D e os músculos é cada vez mais clara para a ciência. A deficiência de vitamina D está diretamente associada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas em idosos. Portanto, garantir níveis adequados desta vitamina não só fortalece os ossos, como também melhora a força e a função muscular diretamente. E agora, o último hábito, aquele que prometi que poderia ser o mais surpreendente. Não é algo que se come nem um exercício que se faz. É algo que fazemos todas as noites, ou pelo menos, que deveríamos fazer: dormir. Um sono de qualidade é um dos pilares mais subestimados da saúde muscular. É durante o sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação. A hormona do crescimento, que é crucial para a reparação de tecidos e construção muscular, atinge o seu pico durante a noite. Se o nosso sono for constantemente interrompido ou de má qualidade, estamos a roubar ao nosso corpo a sua principal janela de oportunidade para se reconstruir. A falta de sono também aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que, em excesso, tem um efeito catabólico, ou seja, decompõe o tecido muscular. Portanto, pode estar a fazer tudo certo durante o dia, a comer a sua proteína, a fazer os seus exercícios, mas se não dormir bem à noite, está a dar um passo em frente e um passo atrás. Como podemos melhorar o nosso sono? Crie uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Torne o seu quarto um santuário para o sono, escuro, silencioso e fresco.
Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Evite refeições pesadas e cafeína perto da hora de deitar. Um chá de camomila ou cidreira pode ser um excelente ritual para sinalizar ao seu corpo que está na hora de abrandar. Lembre-se, o seu corpo não constrói músculo enquanto está a levantar-se da cadeira. Ele constrói músculo enquanto descansa e recupera desse esforço. Dar prioridade ao seu sono é dar prioridade à sua força. Assim, ao juntar todas as peças deste puzzle, vemos uma imagem clara. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de uma sinfonia de hábitos simples e interligados. Começa com o fornecimento dos materiais certos, como aquele punhado diário de alimentos ricos em proteína, garantindo que o seu corpo tem os tijolos de que necessita. Continua com a ordem de construção, dada pelos movimentos simples de resistência que sinalizam onde esses tijolos são necessários. É sustentado por uma base sólida de ossos fortes, alimentados por cálcio e vitamina D. E todo este processo de construção é consolidado durante uma noite de sono reparador. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece pequeno. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas adicionar um punhado de amêndoas ao seu lanche da tarde. Na próxima semana, tente fazer as elevações de gêmeos enquanto lava os dentes. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Lembre-se, a força que está a tentar recuperar não é para impressionar ninguém. É para si. É a força para continuar a ser independente, para desfrutar das suas paixões, para brincar com seus netos e para viver cada dia com mais energia, confiança e alegria. Gostaria muito de saber o que pensa. Já sentiu esta perda de força no seu dia a dia? Que pequenos truques ou hábitos tem para se manter ativo e forte? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo, pois a sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar de a ouvir. E se quiser receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal. Lembre-se sempre, a idade pode ser um facto da vida, mas a forma como envelhecemos é uma escolha. E a escolha de ser forte está, literalmente, nas suas mãos. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.